Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com Oftalmo. Eu sou Samantha Vasques, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Glaucoma Academy eu te ajudo a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma. Nosso tema de hoje é avaliação cardiológica. Quando que eu peço a avaliação cardiológica para o meu paciente com glaucoma? Primeira questão, então, quem é o paciente com glaucoma que eu vou encaminhar para o cardiologista para uma avaliação? Resposta fácil: todos. E por que isso? Por que a avaliação cardiológica é tão importante no paciente com glaucoma? A doença cardiovascular é o único fator de risco para cegueira pelo glaucoma que é modificável. Vamos relembrar quais são esses fatores? Eu chamo de regra dos 7. São os 7 grandes fatores de risco que fazem o nosso paciente com glaucoma perder visão. Diagnóstico de doença já em estágio avançado, paquimetria fina, histórico de cegueira pelo glaucoma, raça negra, miopia, outra patologia dos olhos além do glaucoma e doença cardiovascular. De todos esses fatores, só tem um que a gente consegue modificar, que é a doença cardiovascular. Então, por conta disso, eu encaminho todos os meus pacientes com glaucoma para fazer um check-up anual com o cardiologista. Então, sempre que a gente está naquela fase de ter a doença controlada e está fazendo só aquele acompanhamento de rotina, aquela consulta que o paciente vai e você vê que está tudo certinho, não tem muitos ajustes para fazer de tratamento, aproveita que a doença está numa fase tranquila e recomenda para esse paciente fazer um check-up cardiológico. Mas além dessa rotina, que é o que eu oriento para todos os pacientes, tem algumas situações em que essa avaliação cardiológica ganha uma importância ainda maior, então vamos falar um pouquinho sobre elas. A clássica situação em que essa avaliação cardiológica ganha importância é quando a gente está falando de um paciente com suspeita ou então com diagnóstico fechado de um glaucoma de pressão normal. Eu vou explorar um pouquinho mais a fundo esse tema, mas tem uma outra indicação que talvez não seja tão frequente assim, mas que também tem uma relação muito direta, que é quando o paciente ele até tem um glaucoma de pressão alta, mas ele está tratado, ele está no alvo terapêutico, ele está com pressões baixas e mesmo assim ele progride. A gente vai acabar tendo para esse paciente um racional muito semelhante ao do paciente com glaucoma de pressão normal. Afinal, esse paciente ele tem pressão alta, mas ele está controlado e ele está progredindo dentro do alvo terapêutico dele. Então eu vou juntar esses dois grupos de pacientes porque o nosso racional vai ser muito parecido para eles. O que a gente tem que pensar nessa situação? Existe alguma coisa sistêmica nesse paciente que está fazendo com que o nervo dele esteja mais sensível a ponto de ter uma lesão, mesmo com pressão normal ou com pressão dentro do alvo terapêutico? Quando a gente pensa nessas patologias sistêmicas, tem duas clássicas que vêm à mente, que são a apneia do sono e o que eu vou focar aqui, que são as doenças cardiovasculares. Por quê? Quando a gente pensa ali em nervo óptico, não é só pressão intraocular que está agindo ali. A gente tem uma influência ali na cabeça do nervo óptico também de pressão intracraniana e também de pressão arterial média. Então, o aporte sanguíneo para essa papila vai ser muito importante também nesses casos. Na verdade, eu diria que em todos os casos, mas nesses casos especialmente. Então, não basta você ter uma pressão intraocular baixa. Você tem que ter uma boa pressão arterial média para que você possa ter uma boa pressão de perfusão na papila. E aí, o que a gente pode pensar em avaliar nesses casos? Um ponto importante de se avaliar é como é que está essa pressão arterial à noite. Por quê? Durante o dia, a gente tende a ter pressões um pouquinho mais altas, essa pressão arterial média é mais alta, a pressão de perfusão é mais alta, então durante o dia a gente costuma ter menos esse tipo de problema. Mas à noite, quando a gente vai dormir,
natural do nosso corpo no repouso ter uma redução de pressão arterial média, e isso vai levar a uma redução de pressão de perfusão do nervo óptico. E lembra que à noite, quando a gente está dormindo de madrugada, é o horário em que a maioria das pessoas tem o pico da pressão ocular. Então, esse período do sono é o horário do dia em que a gente costuma ter a pressão intraocular mais alta e a pressão de perfusão do nervo mais baixa. E esse desbalanço pode estar associado ao problema desses pacientes que progridem mesmo com pressão no alvo ou que têm glaucoma de pressão normal. Isso não tem uma comprovação científica muito definitiva, tá? Mas é a teoria mais forte que a gente tem e o que mais faz sentido do ponto de vista de fisiologia para explicar o glaucoma de pressão normal. Então, o que eu converso com o cardiologista nesses casos? Olha, tudo bem, tem que tratar a hipertensão desse paciente. Esses pacientes, muitas vezes, eles são hipertensos, eles tomam remédio para pressão, mas eu preciso que durante a noite esse descenso noturno da pressão não seja tão acentuado assim. Então, de repente, esse cardiologista vai ajustar o tratamento da hipertensão arterial desse paciente para que ele não tenha um descenso noturno tão significativo. Nesses casos, é muito interessante fazer um mapa de pressão arterial. Agora, só uma questão, eu não solicito o mapa de pressão arterial. Eu encaminho ao cardiologista, explico tudo isso numa cartinha de que eu não quero que tenha um descenso noturno muito acentuado por conta da perfusão do nervo, e aí eu sugiro que esse cardiologista faça um mapa de pressão arterial. Por que isso, gente? Se você pede um exame, você tem que saber interpretar e tomar uma conduta baseada naquele exame. Eu não sei nem interpretar e nem tomar uma conduta baseada num mapa de pressão arterial, e nem eu vou me meter a alterar o tratamento da hipertensão arterial desse paciente. Então eu não peço o exame, eu encaminho ao cardiologista e sugiro realizar o mapa de pressão arterial. Um outro exame que muitas vezes eu sugiro nessa avaliação também é o Doppler de carótida, porque também vai influenciar diretamente no fluxo sanguíneo para o nervo óptico se você tem uma placa de colesterol com uma obstrução significativa de carótida. Esse é outro exame que eu também não peço, eu sugiro ao cardiologista fazer, e eu penso muito em avaliar essa obstrução de carótida, especialmente nos casos que são muito assimétricos, e aí isso vale mesmo para um glaucoma de pressão alta. O glaucoma é uma doença que é naturalmente assimétrica. Todo paciente que tem glaucoma tem um olho que é pior do que o outro. Agora, quando você tem assimetrias muito extremas, assim, pressão de 15 num olho, pressão de 30 no outro olho, escavação de 0,3 num olho, escavação de 0,9 no outro olho, a gente estranha essas assimetrias muito extremas. Então, o glaucoma é uma doença naturalmente assimétrica, mas ele não é tão assimétrico assim. E aí, quando a gente tem essas assimetrias muito gritantes, tem duas causas óbvias que a gente pensa. Glaucoma de ângulo fechado. Os pacientes com ângulo fechado, eles têm assimetrias muito mais marcantes do que os pacientes com glaucoma de ângulo aberto. E a gente pensa também em glaucomas secundários. Pode ser que esse paciente tenha um glaucoma em um olho só. Agora, quando você exclui essas causas óbvias para essas assimetrias muito marcantes e a gente começa a pensar em causas não tão comuns assim, uma causa que vale a pena a gente ter em mente é a questão da carótida. Então, se o paciente tem um lado que o fluxo de sanguíneo está muito bom e a visão está muito boa, e outro lado que a visão é muito ruim, será que esse fluxo sanguíneo está ruim também? Então, de repente, o paciente tem uma placa de colesterol com uma obstrução significativa daquele lado, e a gente precisa avaliar isso, até porque isso é uma questão não só de saúde ocular, mas de risco de vida e de qualidade de vida para esse paciente também. Então, eu encaminho todos os meus pacientes com glaucoma ao cardiologista uma vez por ano, mas nessas situações do glaucoma de pressão normal, da progressão mesmo com a pressão no alvo terapêutico
e desses pacientes com assimetrias muito gritantes, nesse caso, a avaliação cardiológica ganha muitos pontos de prioridade nessa minha avaliação. Em especial, o que eu quero avaliar é o mapa de pressão arterial para ver como é que está o descenso noturno desse paciente, principalmente se ele trata uma hipertensão arterial sistêmica, em que ele pode ter um descenso noturno mais marcado, e também como é que está o fluxo de carótidas desse paciente. Se esse vídeo te ajudou e se você sente que está na hora de dar um passo a mais comigo e aprofundar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma, você pode se inscrever no Glaucoma do Básico à Prática. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, só rolar aqui a sua tela. Até semana que vem com mais um vídeo para te ajudar a aprimorar e atualizar os seus conhecimentos sobre o glaucoma. Até lá!